Estamos iniciando mais um episódio do Senso Crítico, né, um programa do Sinergia, programa que a gente chama que não tem medo do debate. Então, hoje a gente está aqui com a Wanda Pinedo, o João Nogueira, são nossos convidados. Esse programa, vale ressaltar, é um programa especial e alusivo ao Dia da Consciência Negra, né, do 20 de novembro, e a gente quer debater um pouco hoje sobre as lutas do movimento negro, né, as lutas sindicais, e essa pauta tão importante que é uma pauta, sobretudo, aí que trata de justiça e de equidade, né? Então, eu passo a palavra para minha colega Carol, que vai dar continuidade. Então, para nortear a nossa conversa, a gente trouxe um marco real, que se tornou um símbolo da dificuldade de criminalizar discriminação institucional. Então, foi o caso do Vicente Francisco do Espírito Santo, trabalhador da Eletrosul, de Santa Catarina, que foi demitido em 1992. E foi descoberto depois que foi um caso de racismo. E o chefe dele falou que era para branquear o departamento. Para isso, a gente trouxe o João Nogueira e a Wanda Pinheiro. Eu vou pedir que se apresentem para daí a gente começar o nosso bate-papo. Fiquem bem à vontade. Sejam bem-vindos. Certo. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Lucas, Carol, e sobretudo aqui no programa Senso Crítico, do Sinergia. E quando fala Sinergia, a gente tem as melhores memórias, né? O meu nome é João Carlos Nogueira, eu sou militante do movimento negro desde os anos 80, mas tenho uma formação em sociologia. Eu tenho também, sou arqueólogo aí de profissão, né, com um doutoramento nessa área, e hoje continuo também na Universidade Federal de Santa Catarina, na cátedra de igualdade racial, uma cátedra de pesquisa ligada diretamente à Universidade Federal de Santa Catarina, mas também eu estou hoje como titular do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República e sou um ex-secretário executivo da Secretaria de Políticas Especial para a Promoção da Igualdade Racial, que foi do governo Lula e também do governo Dilma. Wanda, fala um pouquinho pra gente quem tu Bem, és. boa ta boa tarde. Eh, Agradeço o convite para estar aqui fazendo esse debate, é muito importante, principalmente de um sindicato como é o Sinergia, sempre nosso parceiro, né, nas causas sociais e nas causas de combate ao racismo, principalmente. Eu sou Wanda Pinedo, sou militante do Movimento Negro Unificado. Estou atualmente professora ainda, professora contratada pelo Estado na educação escolar quilombola, sou ex-dirigente do Sinte estadual, sou ex-dirigente nacional do Movimento Negro Unificado também, e atualmente eu estou também como secretária estadual de combate ao racismo do PT. Então, entre outras pautas culturais, de militância e militância política, né, porque o meu MNU tem uma atuação forte junto às comunidades quilombolas, que tem sido nosso carro-chefe de luta no Estado durante muito tempo, e essa é e debater sobre o racismo é sim ainda um ponto que uma pauta, né, que se faz necessária, principalmente depois de tudo que vivemos, é bom que os sindicatos tragam à tona e se coloquem para fazer essa discussão, trazer para os seus filiados, para as pessoas que atendem, para o público em geral, que essa pauta ainda está na pauta do dia. Obrigada pelo convite. Imagina. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria fazer uma pergunta, acho que especialmente para o João, para começar, mas a Vânia pode complementar se quiser. É que a gente tem lá no Sinergia, no auditório, no nosso auditório, a gente tem sempre uma parede lá com diversos cartazes dos movimentos que aconteceram ao longo da história do Sinergia. É uma coisa que a gente sempre, quando entra no Sinergia, aquilo tem uma energia diferente, né? E lá no meio daqueles cartazes tem um que é sobre o documentário do caso do João, do Vicente Espírito Santo, né? Vicente Francisco do Espírito Santo, que é o documentário Exceção e a Regra. E ele foi, acho que, um caso marcante, né, emblemático na história do Sinergia dos trabalhadores aqui de Santa Catarina, mas que normalmente agora, depois de um certo tempo, as pessoas já não têm uma memória assim tão
do que aconteceu, como é que foi. Então eu queria pedir para o João, se puder falar um pouquinho desse, como é que foi esse caso, como é que aconteceu e como é que hoje a gente consegue lembrar disso e o que isso trouxe de pra gente, né, de marcante assim. João. Sim. Olha, antes de mais nada, a gente só pode começar a falar do caso e também do Francisco, do Vicente Francisco do Espírito Santo, saudando a memória dele, essa ancestralidade. O Vicente era uma figura ímpar, né? E talvez por isso que ele nos deu essa pauta tão forte, tão robusta, que o movimento negro soube bem abraçar. Então, viva o Vicente, né? Uhum. Viva o Vicente que sempre estará conosco, sempre esteve conosco. Este foi um caso que é uma combinação, eu diria, que é do tempo histórico, né? Nós tínhamos, primeiro, uma luta sindical aguerridíssima, né? Nós sempre precisamos lembrar que, no final da década de 80, nós enfrentamos vários planos, né, Uhum. econômicos que impactavam fortemente aos trabalhadores, e esses planos econômicos eles sempre trouxeram junto, além da recessão, além da desgraça para a população, da carestia, eles trouxeram demissões, né? Então era muito comum o plano Bresser, o plano Sarney, eles traziam junto uma pauta muito reacionária, muito predatória do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, tudo que a gente imagina, mas trazia as demissões, né? Uhum. E quando, em 89, nós tivemos a primeira eleição, né, presidencial pós-ditadura militar, né, onde nós tivemos a disputa muito acirrada entre o nosso presidente Lula atualmente com o Collor ganhou as eleições. E ao ganhar as eleições, ele ganhou as eleições com duas bandeiras. Caçador de Marajás, Uhum. né? Era uma das bandeiras, e a outra era privatizar, né? Nós estávamos vivendo o momento mais emblemático do neoliberalismo no mundo, mas sobretudo na América Latina, e ali as privatizações estavam na hora do dia. Então, privatizar a Eletrosul, privatizar a Celesc, privatizar a Banco do Brasil, privatizar até a Jardim se propunha a privatizar. Era um negócio, porque isso aconteceu na Argentina, Hum. né? A privatização de praças públicas. E esse momento tão conturbado fez com que o movimento sindical também entrasse em cena de maneira muito contundente. A Eletrosul tinha um plano com o Banco do Brasil, tiveram os planos de demissão. Então, para nós, não era o espanto ter que lutar contra as demissões, né? E fazíamos isso todos os dias. É importante que a gente tenha como memória os bancários, de onde eu fui dirigente e secretário-geral dos bancários, nós chegamos, num período de menos de um ano, a fazer 12 greves, que eram paralisações de banco, paralisação do Banco do Brasil, paralisação da Caixa, bancos privados, greve geral. Então, todos os dias, Uhum. né, todo o tempo tinha isso. Qual foi o nosso espanto no processo de demissão na Eletrosul? Que eu lembro perfeitamente das paralisações que a gente fazia à frente da Eletrosul. É que o caso que ficou meio estranho foi o caso do Vicente, né? E aí, quando a gente faz a saudação ao Vicente, porque o Vicente, primeiro, ele era um homem de uma inteligência rara, de uma percepção assim muito aguçada e muito vivo, né? De uma alegria, de uma espontaneidade, brincava com todo mundo. Então, a letra sul inteira nós conhecemos o Vicente, né? E quando o Vicente percebeu que as demissões estavam acontecendo, ele ele não desconsiderou, né, a possibilidade também, porque isso estava para qualquer trabalhador. O fato é que existia uma perseguição anterior. Esse que é o fato da demissão do Vicente. Existia uma perseguição anterior, que está no documentário, que diz o Uhum. Leandro ali. Ele diz: eu não gostava dele nem ele de mim. Então ele denuncia, né, que a questão não era a lista dos demitidos, era a oportunidade, né, para quem tinha naquele momento o poder, né, de se livrar, de branquear o departamento, de se livrar do Negão, que era assim que ele chamava o Vicente. Ah, Negão, talvez eu tenha dito. Ele diz, inclusive,
No documentário vocês vão perceber. Eles perguntam para ele o seguinte: "Mas você falou alguma coisa, assim?" Negão Negão talvez eu tenha dito, mas ele não gostava de mim, nem eu gostava dele. Quer dizer, o que a gente conhece hoje como assédio Hum. moral, né, foi explicitamente praticado pelo superior dele, que era o gerente. O fato é que, quando demitiram o Vicente, a demissão do Vicente se caracterizava não mais como a demissão dos demais, que já era muito ruim, que já era contestável, e Uhum. todos contestaram na justiça. É que começou a ter testemunhas dizendo que o Vicente estava sendo demitido porque era um desafeto e porque era negro. O Vicente começou a perceber e a ouvir isso e foi buscar as informações. Então, o treino do Vicente como militante do movimento negro, o Vicente não carregava uma carteirinha do Núcleo de Estudos Negros, do MEN, ou do Movimento Negro Unificado, ou de qualquer movimento negro. Eu ia perguntar se ele já era militante, eu não Ele vi. não era um militante ativo, filiado, Uhum. mas o Vicente tinha uma consciência racial. Um mineiro, estudioso, técnico em eletrônica, que militante das religiões de matriz africana. Então, o Vicente é o clássico intelectual popular, Uhum. que dominava os códigos, né? Então ele percebeu isso e começou a investigar. E aí começou a encontrar as provas, alguém falando para ele, como amigo, sentido, né? Por aquilo que estava acontecendo, as pessoas tinham consciência que tinham as demissões, mas o do Vicente é por racismo, né? Então, a primeira questão que eu acho fundamental na sua pergunta, né, é o seguinte: o Vicente buscou primeiro, muito solitariamente, consolidar as provas, né? Porque como o filme é a exceção e a regra, Uhum. então tem a exceção, que é o caso dele, e a regra também está no mesmo documentário. Que era mais ou menos o seguinte: entra com processo, batalha e tal, mas nunca tem resultado Uhum. efetivo, né? A exceção foi o caso do Vicente. Por quê? Porque também o Vicente era uma exceção na forma de fazer, né? Ele foi se preparando. É bom que a gente diga, ele ficou 2 anos praticamente peregrinando muito solitariamente, né? Quer dizer, sem emprego, sem trabalho, sendo um vendedor, um homem com um preparo técnico extraordinário, tem que fazer tudo isso. Ele diz na carta, objetivamente: eu tenho 3 filhos, né? Você deve, presidente, sentir que eu estou, devem ter conhecimento do que eu estou sentindo agora, com 3 crianças, né, na escola e tal. O Vicente era um perfil de uma classe média negra, né? Aqueles, os poucos que aparecem, né? Uhum. Então, para ele foi um impacto muito grande. Depois, a gente que se conhecia pouco, passamos a nos conhecer bastante, mas tem um dado fundamental para responder essa tua primeira pergunta, que foi a combinação de 3 movimentos. Primeiro, nós não podemos esquecer que nós tínhamos um vereador negro eleito aqui na cidade. Foi o primeiro, né, Foi o vereador? primeiro vereador negro no campo da esquerda, do PT, que era o vereador Márcio de Souza. Lá o Vicente bateu a porta. E ao bater a porta do gabinete do vereador Márcio de Souza, o que ele encontrou? Uma das mais célebres advogadas que o Brasil produziu, que é a doutora Dora Lúcia Bertulli, que a perdemos há pouco tempo. A Dora Lúcia Bertulli era uma advogada, era procuradora da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, e depois de Curitiba, e também foi procuradora da Fundação Cultural Palmares. Mas é, sobretudo, uma das mais brilhantes advogadas que nós tivemos. Então, ela estava lá. E nós, como movimento social negro, tanto o Núcleo de Estudos Negros, que capitaneou todo o processo enquanto movimento, sabiam também das leis, né, das regras. Então, e uma outra figura, militante do movimento negro, que era chefe de gabinete do militante vereador Márcio de Souza, era a professora Jeruse Maria Romão, Uhum. né? Então, a militância nossa, né, tanto no MNU, Movimento Negro, o Negro, a tanto o Movimento Negro Unificado, quanto o Núcleo de Estudos Negros, como a UNegro, né, Pastoral, todos os movimentos que a gente tinha aqui na cidade, mas tinha também um espaço da legalidade, quer dizer, da institucionalidade, né? Então isso ajudou. Quando nós percebemos que o Vicente tinha uma causa profunda,
esse movimento se mobilizou nessa direção. Então, eu diria que tem uma situação no país que leva a uma perseguição e uma violência aos trabalhadores do período, e o Vicente tem um agravante, como é aquilo que a gente sempre denuncia no movimento negro, o racismo institucional, o racismo estrutural. Então, ele soube primeiro trazer essa bandeira com a força toda que ele já tinha e conhecia, mas também o movimento negro estava preparado. Onde entra o movimento sindical? O movimento sindical entra perplexo. O que aconteceu? Porque já não era mais só paralisação na porta da fábrica e reivindicar salários, mas tinha ali uma demissão por racismo. Que o Uhum. movimento negro sempre estava atento, dizendo: olha, além das perseguições, das demissões, nós temos que ficar atento, né, o racismo institucional, o racismo estrutural. E o Vicente foi esse caso. Então, o Sinergia, os bancários se mobilizaram inicialmente e depois todo o movimento sindical, inclusive a Central Única dos Trabalhadores, teve um papel importante. Ah, muito bom. Então, a gente vê no documentário, né, Exceção e a Regra, que demorou anos, né, até que porque inicialmente ele perdeu o processo, demorou anos até que fosse vitorioso, né, quando foi para o TST e teria sido o primeiro caso de racismo institucional que o TST julgou, correto? É correto, mas nós precisamos começar pelo Tribunal Regional, Uhum. né? O Tribunal Regional do Trabalho aqui negou, né? Deu provimento contrário ao Vicente. Disse que não era racismo. Racismo às avessas, só faltaram usar essa palavra. Racismo seria se a empresa tivesse pronunciado institucionalmente enfim, eles tentaram dizer que o Vicente estava fazendo uma denúncia infundada. O Vicente ficou um período, um ano e tanto, tentando recorrer. O advogado recorreu, teve recurso. E o documentário vai explicitar uma coisa, assim, característica de uma sociedade profundamente racista e um tribunal profundamente racista. É que o juiz que recebe o recurso não tinha lido o processo, mas quando da audiência, ele olha e percebe que era um recurso acusando uma prática racial da Eletrosul, uma demissão por racismo da Eletrosul. Quer dizer, aí ele se deu conta do tamanho, ele se deu conta da empresa, ele se deu conta da denúncia, mas já estava em audiência. Então, ali o Vicente perde novamente. Ele perde novamente. E eu acho que como hoje já é possível a gente contar bastidores, eu fui uma das pessoas que acompanhei o Dr. Nilo muito de perto, Dr. Nilo Kawai, né, o escritório Declata à época, acompanhei sempre muito de perto, apoiado profundamente pelos sindicatos bancários, que assumiu por inteiro. Essa é uma outra grande novidade. O sindicato assumir por inteiro uma causa, Uhum. tanto Sinergia quanto os sindicatos bancários, né? Então, ao assumir por inteiro, nós ficamos muito à vontade. Eu era secretário-geral dos sindicatos bancários de Florianópolis e o sindicato disse: olha, tudo que for necessário a gente vai dar de apoio. E o escritório entrou com uma equipe, a equipe de advogados, que vai aparecer também, isso aparece no documentário. Então, essa equipe de advogados cercou juridicamente esse caso. E talvez, né, toda essa força e a energia do Vicente, porque eu ressaltei a questão ah, dos sindicatos e também do escritório, mas o Vicente tinha uma força do ponto de vista da crença, da religiosidade. Ele era um homem de terreiro, ele era um homem das casas de candomblé, ele era um homem das eh, que tinha certeza que aquilo ali fazia parte também de uma busca que ele deveria perseguir. Então, quando ele perde aqui, que tem um recurso, nós subimos para o Tribunal Superior do Trabalho. Uhum. Né? Mas aqui teve eu não vou citar o nome do juiz, né? Que foi fundamental para desengavetar o processo, que ele deu um provimento de recurso favorável, vai para o TST,
foi para o Tribunal Superior do Trabalho, e no Tribunal Superior do Trabalho tem uma articulação político-institucional que fez muita diferença. Fez muita diferença. Porque o Tribunal Superior do Trabalho não via como algo natural julgar uma demissão naquele período onde as demissões eram naturalizadas, né, no período Collor, julgar um caso de racismo. Eles não viam como uma coisa razoável, né? Então, quer dizer, a movimentação política foi muito importante. Foi fundamental e decisivo. Nós, não foram nenhuma nem duas vezes, mas quando estava marcado o julgamento final, quando foi dada a sentença favorável, nós ficamos semanas em Brasília, né, para que isso pudesse acontecer. E aí, claro, como a pergunta não leva necessariamente a algo que eu quero falar muito interessante, que foi À vontade. o jeito com que o Vicente Uhum. enxergava Brasília. O jeito com que ele enxergava Brasília. O Vicente, para vocês terem essa imagem importante, aqueles óculos fundos, grossos dele, aquele homenzarrão de quase 2 metros de altura, e ele chegou em Brasília e a gente se deu conta que para ir ao tribunal precisava ter um paletó. Então nós saímos do túnel e ele, não, imagina, 3 homens para comprar um paletó. Nós, e rindo, vamos ter que encontrar uma loja. Brasília, como tudo é muito Setorizado. setorizado, então, não, vamos no shopping. Né? Vamos lá e compramos um paletó para o Vicente. O Vicente chegou na loja, as pessoas reconheceram porque, por alguma razão, tinha tido uma reportagem. E ele, falante, então, ele foi contando: olha, estou aqui comprando paletó porque eu vou ter uma audiência no TST amanhã, então isso foi criando um certo movimento. Daquela tarde em diante, nós não, isso estava incontrolável, a gente não conseguia mais, porque ele estava assim, imagine, né? Ele sabia, ele tinha consciência do que estava acontecendo. E nós tínhamos uma audiência com quem? Com o ministro Nelson Jobim. Nós tivemos uma audiência com o ministro Nelson Jobim. E o Nelson Jobim, que ele era, na época, ele não era ministro, era secretário, mas era o canal nosso de comunicação no Ministério da Justiça, ele disse o seguinte: é uma causa que é possível ganhar, mas ela é muito difícil, ela é articulada no TST. Então, nós marcamos uma audiência com o Pedrassani, que era o ministro do Trabalho, que recebeu. Nos recebeu, nós argumentamos com o doutor Nilo, contou toda a história, ele disse: olha, isso me ajuda, porque o processo é longo e tal, ok, nos despedimos. O Vicente sai da sala de reunião e vai caminhando no tribunal, e as pessoas já estavam sabendo que ele estava ali. Ele foi na cozinha cumprimentar as mulheres e os homens do tribunal, 90% negros, e ele contando essa história para os trabalhadores do Tribunal Superior do Trabalho, que naquele dia ele estava ali porque no outro ele teria um julgamento que talvez pudesse ser mais importante. Então ele antevia, ele disse: olha, vai ser um dos julgamentos mais importantes. Quando nós chegamos no Tribunal Superior do Trabalho, já estava armado, porque nós fizemos um trabalho minucioso de comunicação. Eu lembro que eu conversei com o Alexandre Garcia. Sim, tinha Uhum. repercutido Sim, nacionalmente nessa altura. mas ali ainda havia toda uma dúvida. Do que se trata isso? Um julgamento por racismo no trabalho? Porque a pauta é demissões, né? No processo dos, demissões incentivadas, mas tem esse caso de racismo, então aquilo gerou para a imprensa nacional, era uma situação também não muito bem posta, porque, afinal, racismo no Brasil já era difícil. Demissão por racismo na Eletrosul, né? O dia do julgamento, que as pessoas esperando o resultado. E os advogados da Eletrosul muito seguros também, de que estavam cumprindo a tarefa mais nobre de ganhar a causa e derrubar o recurso que o Vicente estava apresentando via o advogado nosso, que era o Nilo. E o tribunal, de um certo modo, também lendo o processo, mas lendo
em 2 dimensões, uma que era uma reintegração e a outra tinha uma demissão, uma reintegração no trabalho por racismo, então criava uma certa situação jurídica ainda não muito bem definido do ponto de vista processual. A defesa que faz o nosso advogado Nilo é o que muda tudo, é a defesa oral, né. A defesa oral, o Nilo consegue, doutor Nilo Kawai consegue dizer, assim, detalhadamente, de forma mais pedagógica, do ponto de vista jurídico, do que se trata. E talvez aqui resida o processo construído, a história construída, mas também a argumentação muito precisa do doutor Nilo. E foi unanimidade, quer dizer, quando sai a sentença que a gente tem certeza, porque é o seguinte, você se belisca um pouco, né? Ganhamos o negócio. Que nós saímos na rua, tinha um batalhão de pessoas. Percebe como rapidamente isso repercutiu? E aí, à noite, teve, né, a abertura do Jornal Nacional, Uhum. desse caso Vicente. Então, assim, eu acho que nós fizemos muito, né? O movimento fez muito, mas não dá para deixar de celebrar este homem, que não era algo individual, não é isso. Mas ele possibilitava isso, ele possibilitava. Então, o Vicente, ele encarnou o que a Parks, né, fez, dizendo o seguinte: não saio, não cedo o meu lugar, né, para um homem branco, ou um branco, né, um supremacista branco aqui nos Estados Unidos, a Rosa Parks, ficou sentada. O Vicente disse o seguinte: eu quero ser reintegrado porque fui demitido por racismo. O Hum. impacto tinha essa dimensão, né? Então, esse era o Vicente e isso fomos nós. Movimento social, movimento negro e, sobretudo, movimento sindical. Talvez o movimento sindical tenha tido a maior lição, né, naquele período histórico com este caso. E mudou muito, a Wanda vai lembrar, mudou muito no movimento sindical. Teve o quinto Concute, o Vicentinho foi eleito presidente da Central dos Trabalhadores, o primeiro negro da história da Uhum. Central. Nós tivemos pela primeira vez no quinto Concute um debate profundo sobre discriminação racial no mercado de trabalho e a CUT aqui criou as comissões, né? Então nós nacionalizamos na prática, na luta sindical, a partir do caso Vicente, aquilo que nós já vínhamos fazendo há muito tempo, né? Então, até quero ouvir a Wanda um pouquinho, se quiser complementar Então, alguma questão ali, mas deixa eu aham, só vou seguir uma questão que tu pode complementar uhum. ele e depois entrar com isso. A gente viu que na fala do Nogueira ele traz muito que foi necessário articulação, né? Articulação política, articulação social, para que esse caso fosse vitorioso, né? Depois de uma luta bem forte, né, ferrenha de anos. Então, e nesse período também estava sendo criado um movimento negro unificado em Santa Catarina. Então, eu queria que tu considerasse, assim, qual o impacto que teve. A gente sabe que o impacto foi nacional, mas em Santa Catarina também, né? Como foi isso? Em que maneira isso norteou também as ações do próprio MNU? E também queria que você fizesse um paralelo com as situações que a gente tem visto hoje, que, por exemplo, o caso da Sônia. Por que a gente não consegue libertar a Sônia Maria de Jesus, né? Então, assim, eu queria que trouxesse um pouquinho disso, né? Um pouco de como foi naquela época e um pouco também como isso repercutiu nas lutas e nas estratégias dos dias atuais. Então, eu vou pegar uma parte ali que o Nogueira trouxe, que é a questão da evolução da luta racial no movimento sindical. Em Santa Catarina e no Brasil, ela toma, esse caso e primeiramente, né, sem antes, não falar do caso sem antes saudar, né, o nosso saudoso Seu Vicente, como a gente chamava ele, pelo processo, por todo um processo de luta. Como o Nogueira disse, Seu Vicente não era militante, o Seu Vicente, ele já era um lutador da causa racial, independente se ele era militante de movimento A, B ou C, ele era um militante da causa racial e isso fez muita diferença no processo dele. Acho que deixou uma lição histórica, né, para quem hoje acompanha
para quem vai debater sobre a luta racial, a importância de ter uma postura de militante como teve o seu Vicente, que em nenhum momento ele acreditou que poderia perder o tempo todo, ele foi em busca dizendo, esse caso eu fui demitido por isso. Então isso faz toda a diferença, porque assim parece que se aproveitou, ou acho que era chamado de PDV, o processo de demissão voluntária, se aproveitou o PDV para fazer uma demissão de cunho racial. E ele percebeu isso desde o início. Então, isso foi importante, porque ele poderia ter caído na malha de que foi, não. Inclusive, uma das pessoas, eu acho que é o chefe dele mesmo, diz que era que vários foram demitidos, que não foi só ele o demitido nesse processo. Várias outras pessoas foram demitidas também. Então, fazia crer que não era uma demissão, ele não deixou se acreditar que não era uma demissão racial, e isso fez toda a diferença no processo subsequente. Então, saudar esse processo dele, saudar a ancestralidade dele, saudar a referência que ele deixa de luta para o estado de Santa Catarina e para o Brasil, né, essa referência, esse marco na história do racismo no Brasil e em Santa Catarina. Então, sem antes dizer essa representatividade que teve o seu Vicente no estado de Santa Catarina e que se tornou uma luta nacional. Quando o Nogueira fala da questão dos sindicatos, então, a importância que teve esse processo da luta sindical, de incluir, de dar mais visibilidade, né? A questão do do racismo no mercado de trabalho, ele sempre foi uma pauta impulsionada por negros e negras nos seus espaços sindicais, mas ainda uma luta com muita invisibilidade, né? Porque o movimento sindical demorou para entender tudo o que nós dizíamos sobre o racismo no mercado de trabalho. Uhum. Mas o movimento sindical brigava com a gente porque a gente dizia a luta do mercado das questões trabalhistas, elas não surgem na década de 30. Não dá para dialogar sobre repressão, sobre condições de trabalho, sobre salário, sobre todas as questões que tinham o cunho trabalhista a partir da discussão sindical de 1930, porque no processo de exploração do Brasil, no processo período colonial, no processo de escravização de homens e mulheres negras, já se fazia um debate sobre as condições de trabalho, já se fazia um debate sobre a pauta dos horários, da carga horária de trabalho, do salário, do que não recebia, né? Negros e negros trabalhavam em troca de comida, então sempre houve no processo de exploração negra uma luta por condições melhores de trabalho. Então, o movimento sindical demorou para entender isso quando a gente dizia, quando a gente fazia essa argumentação. Demorou. E o caso do seu Vicente, ele vem coroar isso que historicamente os quilombos diziam, depois veio a Frente Negra Brasileira dizendo as mesmas questões a nível nacional do mercado de trabalho, da exploração no mercado de trabalho, depois surge o MNU na década de 78, também com as mesmas pautas da questão trabalhista. Então, quando a gente falava e insistia nisso, dizer, a legitimidade do fato que aconteceu com seu Vicente, ela fortalece o que historicamente o movimento negro dizia, mas que parecia invisível aos olhos do sindicalismo, que tinha como cunho um pensamento europeu do mercado de trabalho, das cargas horárias, dos italianos que chegaram no Brasil com salário e com horas de trabalho a serem trabalhadas. Então, tinha um cruzamento de como que o Brasil estabelece sua força de trabalho no período colonial, depois como se transforma essa força de trabalho e como que se apaga as lutas que já eram colocadas naquele período e que vem o período do eurocentrismo no mundo do trabalho e se apagam todas as histórias e as lutas que foram feitas no período escravista. Então, essa questão ela faz com que
se entenda, e aí por isso, nesse período, os sindicatos, as centrais sindicais, os partidos começam a repensar seu debate interno também, né, na ampliação da pauta, do debate da pauta racial, as centrais sindicais, ela deem um espaço, vários sindicatos criam nesse período, na década do início da década de 90 para frente, vários sindicatos têm as suas comissões de combate ao racismo, os seus núcleos de debate racial. Vários sindicatos vão promover, a partir dessa pauta e dessa questão, dessa luta trazida pelo processo de demissão por racismo do seu Vicente na Eletrosul, ele abre um espaço de debate que há muito vinha sendo negado. Então, no nosso entendimento, né, nós em Santa Catarina, nós éramos ainda recém começando a ser criado o núcleo do MNU de Santa Catarina em 93, né, que a gente é criado em Santa Catarina, mas o MNU, enquanto uma organização nacional, já existia desde 78, com várias sessões já no Brasil naquele período. Então, acompanhar o fato do seu Vicente, ele não foi só uma questão de Santa Catarina, ele foi uma questão do Brasil inteiro. O Brasil inteiro discutiu o fato, justamente por essa questão do silenciamento e da invisibilidade das pautas que nós trazíamos e que muitas vezes éramos mal compreendidos nos contextos que a gente colocava das formações sindicais, dos debates das pautas dos sindicatos, né? Porque tanto eu quanto o Nogueira somos sindicalistas, né? Eu sou sindicalista já lá do Rio Grande do Sul, né? Fui membro criadora do Sindicato dos Trabalhadores do município de Gravataí, num período que foi 87, nós criamos o sindicato em Gravataí, o sindicato municipal. Então, nós temos vertente sindical e nós sabemos o quanto que foi difícil nós introduzirmos o debate racial no contexto das melhores condições de trabalho dos trabalhadores. Porque nesse contexto estavam ali os trabalhadores negros e eles sofriam, sem sombra de dúvida, e sofrem ainda hoje, um espaço do desrespeito no mundo do trabalho diferenciado para trabalhadores negros e para trabalhadores brancos. Então, surge aí já, né, um espaço de debate, de discussão que o movimento negro pega e vai desenvolvendo essas pautas e desenvolvendo essas lutas até os dias de hoje, e ampliando principalmente a possibilidade de que mais trabalhadores compreendam o seu processo de luta. É ainda é muito difícil, né? Porque a gente viveu momentos em que, naquele período que nós estávamos, promover a luta o movimento negro. Nesse período, ele está numa ebulição, combatendo o mito da democracia racial, combatendo as políticas dos governos que tinha, governo Collor, vários governos, a política econômica do Brasil. Então, o movimento negro, a nível nacional e mundial, ele vive naquele período um momento de ebulição imensa, imensa. Então, tudo era um gatilho para a gente dar sustentabilidade ao debate que a gente já trazia do racismo no mundo do trabalho. Então, tudo era gatilho. O que se modifica é que, ao longo dos anos, ao longo dos processos de luta, ao longo das construções que vai se fazendo, outras interpretações vai se construindo, né? E tanto da política nacional, né, que passam os negros a ter maior espaço, passam os negros a entrarem no mercado de trabalho de uma outra forma, os concursos são mais fluentes e muda-se muito a visão de participação, principalmente da participação política na luta racial. Ela muda significativamente. E ela muda ainda hoje, nós tivemos todos os processos de quebra do período da democracia, tivemos esvaziamento dos contextos de luta
sindical e da luta de combate ao racismo, nós vamos vivendo vários períodos. E o movimento negro, ele vem se readaptando e se reconstruindo nesses diferentes períodos que ele vem vivendo, que ele vive, né? Que quando a gente tem a entrada a mudança da democracia de fato no Brasil, as diretas já, depois a gente vai para outro período que é o período da eleição, quando o presidente Lula é eleito, que é em 2002. Nós passamos por processos que são processos que parece que são processos locais, mas eles são processos internacionais. Quer dizer, o Lula ganhou em 2002, mas em 2001 nós tivemos em África do Sul a Conferência Internacional Correlata contra o racismo e intolerância correlata. Essa conferência em Durban, África do Sul, ela foi um marco internacional para a luta negra no mundo. Então, quando a gente fala de modificações que foram tendo nos processos, não são tão somente modificações do racismo que se deram no Brasil, não são modificações que advêm de processos de luta e de construções coletivas nacionais e principalmente internacionais. E essa conferência ela foi um marco em 2001, quando sai de lá a política reparatória. Quando sai uma das alianças de negros do mundo inteiro com a política de reparação para mudar o cenário de condição de vida da população negra no mundo, isso se torna novamente um novo marco de luta e de referência do movimento negro no mundo. Que aí agora sim nós temos uma aliança de luta, que é a política reparatória. E essa política reparatória, ela muda as relações dos movimentos negros com o poder instituído local e no mundo, e ela muda as relações da militância negra também no seu local, onde quer que ela esteja. Então, é uma nova fase da militância negra que se institucionaliza no mundo e no Brasil também. E aí a gente pensa, mas isso teve reflexos lá do fato? Com certeza tem um reflexo. Com certeza essa modificação dessa militância, ela toma como parâmetro o quê? Ela toma como parâmetro de que é possível a gente modificar uma decisão que já estava tomada do ponto de vista jurídico, se a gente tiver um aporte político e um aporte jurídico. Esses dois caminhos foi de entendimento que eles precisam andar junto. Você tem o jurídico, que é fundamental, mesmo sabendo de todos os problemas que os processos do povo negro têm junto da justiça, mas ainda assim é ele que nós temos e é com ele que nós temos que lutar. E é contra ele que nós temos que lutar para que ele respeite os nossos direitos que estão na Constituição. Então, isso tem um reflexo positivo de dizer: não, nós temos que continuar na luta dos processos jurídicos que estão aí colocados. E essa conferência do Durban, ela cria uma força internacional de luta para dizer, inclusive para o Brasil, não dá para você que tem uma população negra naquele período em 48%, você continuar da mesma forma. É preciso mudar esses modelos de relações. E aí, quando vem e aí vem para o Brasil e voltam todos os participantes da conferência, governos, governamentais e movimento social, voltam com uma tarefa de modificar as relações raciais no Brasil. E aí criam-se vários outros instrumentos, né? Inclusive uma revisão dos instrumentos jurídicos para dar conta dessa nova ordem nacional de combate ao racismo no mundo.
Quando na entrada, em 2002, eu trouxe a questão da conferência para entender por que que 2002, na entrada do Lula, tem uma evolução das políticas raciais. Ela advém desse contexto da Conferência Internacional de Durban, que quando o Lula assume em 2000, eleição de Lula vitoriosa em 2002, né, Lula assume em 2003, essas modificações de pautas negras e pautas raciais, elas têm todo um suporte produzido, construído e trazido para o Brasil da Conferência de Durban. Então, a gente tem 13 anos de processo em que se pretende construir uma nova realidade racial no Brasil do ponto de vista das políticas, da questão das questões jurídicas, da questão da educação, das questões quilombolas, vários pontos eles vão sendo trazidos naquele momento, né, vão sendo implementados a partir dessa nova ordem democrática no país e pensada como uma política de igualdade racial que deveria se desenvolver, né? E Nogueira pode falar muito melhor nisso do que eu, porque estava muito mais próximo do governo, mas existe essa nova ordem e essa nova ordem ela vai fazendo com que os movimentos também mudem as suas formas de atuação e de enfrentamento a um racismo que vem se, vem se produzindo a cada período de maneiras diferenciadas. Então, isso é um fator importante ser trazido para a gente entender as coisas que acontecem hoje e as inúmeras dificuldades que a gente ainda tem de superação. Dizer, quando você traz, já trazendo para uma atualidade, quando você traz o caso de Sônia, e a gente tem outros aí, a gente tem o caso de Gracinha, a gente tem o caso de Andreele, a gente tem vários fatores e vários casos de questões raciais judicializadas e que não tiveram a sua finalização ou o andamento que vem sendo dado para essas ações não são, de fato, os andamentos que nós esperávamos, com todo o processo de luta que nós temos e todo o processo de encaminhamento. De um lado, o sistema judiciário se transforma em um sistema muito mais repressivo, muito mais retrógrado não é a palavra, mas muito mais intenso do ponto de vista, muito mais conservador também, mas tira-se do fundo, debaixo dos tapetes, todo aquele rescaldo de um racismo que a nossa luta acreditou já ter um pouco empurrado ele para lá. Desculpa interromper, só para quem não sabe, o caso Sônia é uma mulher que foi, vou ser bem, muito resumida, só um parêntese mesmo, foi resgatada na casa de um desembargador, né, como sendo uma trabalhadora escravizada, né, trabalho análogo à escravidão, que chamam hoje, né, e a própria justiça devolveu, digamos assim, foi resgatada e foi desresgatada, foi o primeiro caso de desresgate, é só o parêntese para quem não conhece a história. Então, eu ia Rápido. trazer as duas questões. Então, por que que essas duas questões elas têm grandes dificuldades? O nosso judiciário, nessa mudança de um processo democrático que vivemos entre governo Lula e Dilma, né, um processo de uma democracia latente, quando o golpe, né, com o golpe dado na presidenta Dilma, que consegue retirar da história do Brasil a primeira mulher presidente, nós temos uma visibilidade enorme de um retrocesso na democracia nacional, de um retrocesso em várias pautas. Né? Quando retira uma mulher com todas as justificativas e que depois isso vê à tona que isso não foi dessa forma, né? E que todo mundo já sabia, mas que a justiça insistia em dizer que aquilo tinha acontecido ao ponto de retirá-la do poder. Então, esse é um retrocesso que nós temos e ele demarca dali para frente como que a justiça vai se desenvolver. Como que a justiça vai atuar dali para frente?
É isso que, para nós, enquanto militantes negros, ficou demarcado com o golpe contra a presidenta Dilma, porque foi um golpe do judiciário, do sistema jurídico, foi do sistema do Congresso Nacional. Então, o que esperar desse processo judiciário dali para frente, com tudo que se aconteceu? Então, quando a gente traz o caso da Gracinha, Gracinha, mãe quilombola, perdeu suas filhas por uma denúncia infundada, podemos dizer, por uma denúncia infundada de suas filhas lá em Paulo Lopes. Gracinha é da comunidade Toca Santa Cruz, de Paulo Lopes, né? Mulher negra, quilombola, que perde suas duas filhas, uma com 1 ano e outra com 3, por uma denúncia infundada. Perde a guarda, né? Perde a guarda das filhas. E todos os recursos feitos para que Gracinha retornasse, para que as filhas retornassem para sua mãe, não foram suficientes para a nossa justiça. Eles foram insuficientes para que as filhas de Gracinha voltassem para a guarda da família, e nem a justiça, e nem os pedidos aquela família extensa, nada é julgado. Então, o fato que aconteceu com a presidenta Dilma, nossa eterna presidenta, é um fato emblemático, porque ele deixa para nós a mágoa e a tristeza de que justiça é essa que nós vivemos? Que se Dilma viveu isso, o que sobra para nós, mulheres negras espalhadas por esse mundo, as trabalhadoras domésticas, as mulheres de situação de rua, as mulheres negras quilombolas, de inúmeras comunidades, as mulheres indígenas que também são perseguidas, o que sobra para nós dessa justiça? Que sobra desse processo? Sônia, mulher negra, deficiente auditiva bilateral, trazida de São Paulo sem autorização da família, desde os 9 anos para casa, para a família do desembargador, fica na casa do desembargador até que a sua filha case. Quando a filha casa, ela sai de lá e vai atender, fazer os trabalhos na casa da filha. Então, enquanto ela está fazendo tudo isso, a família a está procurando. A família está procurando, porque ela saiu de São Paulo, ela foi retirada de São Paulo para Blumenau e depois para Santa E a mãe Catarina. morreu sem E encontrá-la. a mãe morreu procurando Sônia e buscando por onde que ela estava. E a família só tem novo contato de Sônia quando sai a notícia da denúncia de trabalho análogo à escravidão, que é veiculada pelo jornal, pelo Fantástico. Então, e esse fato, vergonhosamente, para a justiça brasileira, vergonhosamente, porque é um fato tão demarcado da sua situação, porque você não pode imaginar que uma mulher negra com deficiência auditiva bilateral, que mora na casa de um desembargador, que não tinha documentação até os 40 anos, que nunca tinha ido ao médico, que nunca foi para uma escola aprender a linguagem de sinais para poder se comunicar com a sua família, que não poderia se comunicar com a sua família, não teve proximidade, não teve relações com a sua família. Como assim que a justiça consegue dizer que isso não é um trabalho escravo? Como? É tão evidente, é tão grosseira, por mais que a gente entenda que as justificativas, as argumentações dos jurídicos, elas são. Mas eu costumo dizer que nós somos movimento social. E nós somos movimento social justamente para dizer que essa ordem da justiça, ela não nos favorece. Ela não nos favorece. Porque se para nós, que somos leigos, eu não sou da área do direito. Se para nós que somos leigos, entendemos que o fato de uma pessoa estar completamente afastada da sua família, não receber salário, não ter carteira assinada, não ter médico que a atenda porque ela tinha problemas sérios de saúde, não só da saúde auditiva, mas também da saúde uterina, da saúde bucal, sérios. Então, como é que a justiça pode continuar entendendo que essa vivência seja algo normal?
Isso é uma aberração, é uma aberração e vergonhosa para a justiça nacional. Então, por que que não? É porque há uma, um encobrimento do fato, por ser ele um desembargador que trabalha corporativo e que trabalha na área que trabalha aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então, é por isso que quando a gente fala de fatos como esse, e eu gosto sempre de trazer o golpe da presidenta Dilma como um elemento fundamental da nossa luta, porque o que aconteceu com ela é o que acontece com inúmeras mulheres, dizer como que a presidenta pode ter sofrido tudo aquilo que sofreu por uma disputa, digamos, disputa financeira entre o Judiciário e o Congresso Nacional. Então, o que sobra para as outras mulheres nesse processo de imposição de um judiciário que não olha para o que está acontecendo? E Sônia, outra vergonha do Brasil, além de observar todas essas situações que são latentes de um trabalho escravo, além de observar todas essas situações, a justiça brasileira diz assim: não, ela pode voltar para a casa do seu escravizador. É a mesma coisa que dizer que quando uma mulher que sofre violência foi retirada daquele lar, daquela casa, esse homem que a violentou, ele pode pedir ela em casamento, casar com ela. Todas as situações de violência, o pai que violenta a filha, ele pode continuar dizendo, não, eu violentei, mas eu vou cuidar dela. Nós temos a primeira vergonhosa história de desresgate na justiça brasileira. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. E quando você não tem a condição da resposta, do retorno, dizer, a família está lutando para retroagir, para fazer com que a sua voz seja ouvida. A família luta incessantemente. Que família nós estamos falando? De uma família negra, de maioria são mulheres, são 3 mulheres e um homem. Então, uma família de maioria negra, de trabalhadores comuns que tem que se desdobrar para tirar um dinheiro que não sabem de onde, para poder vir visitar, estar com Sônia em períodos assim definidos pelo então desembargador, definido pela justiça, para vir para se encontrar com a sua família, para que Sônia tenha o direito de rever e de se reencontrar, se reconectar com a sua família após 40 anos. Então, isso e quando você não tem a grandeza, reconectando novamente com o caso do seu Vicente, a grandeza de você ter alguém que reconhece o seu direito e não descansa da sua luta. E estar num local único para fazer isso faz toda a diferença. Coisa que a família da Sônia hoje não tem. Ela está lá em São Paulo, tem que vir para cá. Ela está lá em São Paulo fazendo uma defesa judicial lá e outra defesa de encaminhamento judicial em Santa Catarina. É muito cruel o que a justiça brasileira está fazendo hoje com essa família. E porque o caso de Sônia, assim como o caso do seu Vicente, ele abre várias lacunas de outras violências e de outros casos de trabalhadoras. A Fenatrade, eu tive participando de uma atividade com a Fenatrade, e a Fenatrade está denunciando que já tem inúmeros casos de denúncia pós o caso de Sônia. Pós a situação de denúncia de Sônia de trabalho escravo, já tem inúmeros casos na justiça de denúncia de trabalho escravo, de trabalhadoras que não recebem salário e de tudo que você pode imaginar. Então, o que a gente espera num cenário como esse é de que de um não é uma reviravolta, não é um processo de pensar, mas se espera que a justiça seja mais justiça. Se espera que a justiça seja mais justiça, Esse porque caso precisa repercutir muito também, né? Para a ultimamente gente poder ela ter não essa. tem feito, ela não tem repercutido isso, e Sônia segue ainda
na casa do seu algoz, com todas as situações, e sem nenhum espaço, sem nenhuma com todas as dificuldades que a família tem para estar se deslocando, para estar vindo, e ela segue, e a justiça é como se nada tivesse acontecido. E não só a justiça, eu tenho relatos, né, de pessoas do interior do Tribunal de Justiça, que diz que parece que lá nada disso acontece. A gente fez Foi inúmeros atos naturalizado, né? e todos os atos que a gente tem feito são em frente ao TJ, porque é dali daquele espaço que tem uma pessoa que não deveria nem estar julgando ninguém, porque, a meu ver, ela não tem condições de julgar ninguém. Deus me livre, se eu for ter um caso na justiça e me disser que é esse homem que vai julgar meu caso, eu vou desistir. Entendeu? Porque como que uma pessoa com essa atitude continua julgando outros fatores jurídicos? Uhum. Então, isso é muito sério. Então, toda a luta é feita pelo seu Vicente, ele deixa para nós, né, a herança e o processo de luta desenvolvido aos longos dos séculos no Brasil, da nossa militância e do nosso processo de resistência, de que foi de fato a resistência do seu Vicente, a insistência com a justiça e ele acreditar que ele tinha razão do que ele estava levantando, que fez com que ele, os movimentos sociais, o NEM que acompanhou, e os advogados aqui que acompanharam, e que fizeram o caso chegar num desfecho positivo. Que hoje nesse ordenamento contrademocrático que nós vivemos o tempo todo aqui, e que as tumbas se abrem e ressurgem cada vez mais a sombra do racismo, da exploração e do trabalho escravo, que faz com que isso pareça algo normal, que não é normal. Verdade. Então a gente tem muitos desafios ainda, né, Lucas? Então, Não, eu acho que o não sei se o João Sim, queria comentar alguma coisa, sim, sim. Não, senão eu já vou. comentar só, sim. daqui a pouco mais a gente já tem que ir caminhando para o final, Tá, mas fica à tá. vontade aí para fazer teus comentários. Não, então, eu acho que a Wanda trouxe uma série de pontos que vão conectando com o caso, mas está mais alargado, sobretudo, a conquista, as nossas conquistas e também os impactos do próprio caso, como ela bem traz essa conexão, eu acho que é muito interessante, e os vínculos que ela foi conduzindo. Mas tem um dado importante, que é o impacto na legislação internacional, nesse caso. Nós tivemos, a partir dele, a primeira ação concreta numa mudança de uma convenção internacional, né? Nós tivemos um movimento nacional para a implementação da Convenção 111 no Brasil. Implementar a Convenção 111 no Brasil era exatamente punir e buscar dar soluções mais imediatas para as desigualdades no mercado de trabalho. E isso, a OIT foi mobilizada, né? Até porque já estava no ordenamento jurídico, mas a convenção estava lá repousada, dormindo, né? Todos os dias, sem que ninguém fizesse nada. Então, nós mexemos com a Convenção 111. Eu lembro que eu viajei esse Brasil inteiro fazendo exatamente esse debate sobre a Convenção 111 e também depois a Convenção de Igualdade de Salários, Uhum. né, entre homens e mulheres. Então, o caso Vicente, ele abre, de fato, uma agenda para o debate do mercado de trabalho que não é somente de impacto para negros e negras, né? Ele abre para o movimento social e para o movimento sindical. E o movimento sindical, essa é a parte importante. Porque, vejam bem, nós temos, isso que eu estava falando da virada do século XIX e do século XX, nós tínhamos uma marca muito forte na formação sindical, que a formação sindical entendia que o sindicalismo era produto do anarcossindicalismo, né? Das organizações e das lutas do anarcossindicalismo. E nós vimos o seguinte, bom, as lutas sindicais e a luta dos trabalhadores é anterior, Uhum. né? É anterior a isso. E ela vai, de fato, se conectando depois com o processo de industrialização, o processo de urbanização, ok, mas não dá para você deixar de conectar a relação, o fim do trabalho escravo para o trabalho livre e, ao mesmo tempo, olhar quem é excluído exatamente dessa agenda e, sobretudo, do mercado de trabalho.
Os anos 90 ali, eu acho que é importante isso, para a gente conectar sobretudo com aquilo que a banda trazia da con da Conferência Internacional de Durban, né, acho que tanto ela quanto eu fomos delegados, né. Tu foste Não, não delegado? fui, não Pois. fui. Então, eu fui delegado. É como Não, tivesse sido, porque não funcionou de Não, uma não, forma tão. é a agenda do movimento negro, agenda do movimento Uhum. né. negro, é. A conferência de Durban, ela marca definitivamente uma contemporaneidade para o movimento negro, por essa agenda que para a pauta que nós temos hoje se consolidando, Uhum. né. Então falar mais de uma pauta institucional, essa pauta institucional, porque a convenção, a conferência de Durban, ela vocês lembram que ela aconteceu ali logo 11 de setembro, nós tivemos Uhum. o grande acontecimento mundial, que foi, As Torres as Gêmeas. Torres Gêmeas, né, e aquilo ali o mundo pensou, como a pandemia, a gente achou, é antes e depois, Uhum. né. E aquele momento nós estávamos saindo da conferência, né, a conferência estava terminou no dia 9. Eu cheguei no Brasil no dia 10 de manhã e não estava entendendo nada do que estava acontecendo, porque mal acordei com aquele barulho todo, né. Então, quer dizer, essa agenda racial, ela toma uma dimensão internacional, como nunca, mas já era perceptível. Desde o finalzinho do século XIX já era perceptível que essa agenda não ia ter jeito, né, do ponto de vista da nossa modernidade e essa desigualdade que a gente foi produzindo, produto do sistema capitalista. Então, quando nós tivemos a oportunidade de institucionalizar essa pauta, que é justamente em 2002, vejam os dois grandes produtos que saem dessa luta do movimento negro. Um na educação, né, que é a 10.639. Quer dizer, nós nacionalizamos uma política educacional, né, de combate ao racismo, porque qual que era a grande discussão no Brasil? Educação é a grande saída para tudo, é a panaceia. Resolveu a educação, a gente resolve a discussão no Brasil. Bom, mas como você resolve a discussão no Brasil se o racismo está instalado exatamente dentro da educação? Então, antes da gente ter a Secretaria Nacional de Igualdade de Política Nacional, a Secretaria Nacional de Política para a Igualdade Racial, que foi a CEPIR, nós tivemos a Lei 10.639, né, que era justamente estabelecendo a história e o ensino, a história de África e o ensino da cultura negra nas escolas, Uhum. né? Todos nós assumimos essa bandeira. E, ao mesmo tempo, tivemos a política para comunidades quilombolas, né? Que isso que a Wanda estava dizendo. Então, eu acho que o movimento negro tem uma conquista dos anos 80 para 2000, que é uma conquista que muda o cenário brasileiro, independente depois e junto inclusive com esses golpes, mas a gente seguiu uma Que pauta, inclusive dá para considerar reação, né? assim, uma Porque se reação, evoluiu Sim, e aí vem sim, a reação. uma reação sim. muito forte. Em 1995, a gente não comentou da marcha, Uhum. a marcha sobre Brasília, né? Uhum. Os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Essa marcha, ela é um divisor de águas também do ponto de vista nacional. Depois vem a conferência, depois vem as políticas públicas. Então, quando a gente olha a agenda e a pauta do movimento negro brasileiro, desperta para o mundo, inclusive, as nossas conquistas, né? Nós institucionalizamos conquistas que ainda não eram marcos. Os Estados Unidos, talvez por não ter tido essa necessidade que os direitos civis deram uma outra configuração, mas ninguém teve uma secretaria de governo e depois um ministério, por exemplo, como nós temos hoje. Uhum. Então a gente teve muitas conquistas. Mas o que o racismo faz e como que ele se produz, que eu acho que isso é importante. A gente tem as conquistas e os racistas também agem. Só que dessa vez não é só matando o genocídio, é uma tentativa de estabelecer um sistema muito fascista no país, né? Quando a gente olha com frieza, não é só a questão econômica que está em disputa, né, nas relações internacionais e também no sistema mundo. É, sem dúvida alguma, para onde vão os indesejáveis, né? Essa população que conquistou, essa população que está dando um salto, que está saindo, na verdade, de um lugar que não era absolutamente confortável, mas também nunca ficaram parados, né? O Milton Santos dizia o seguinte: a hora que o movimento de baixo
se mexe, você faz uma grande mudança. Eu acho que no Brasil, hoje, o que mais incomoda a elite brasileira é que nós ganhamos na pauta cultural, nós movimentamos a pauta da educação, nós consideramos que a sociedade brasileira está fazendo um movimento fundamental, mas em direção agora à reparação econômica. Uhum. A reparação econômica, por isso que quando a gente fala de reforma tributária, por exemplo, hoje, antes era tema da elite. Hoje, os ricos dizem assim, reforma tributária, puta, por que nós estamos falando sobre reforma Uhum. tributária? Nós estamos dizendo que no consumo nós somos roubados. Quando a gente compra um pedacinho de pão, quando nós compramos o quilo de feijão. Sim. Aí nós estamos falando que na renda, ricos não pagam imposto de renda. Ricos não são tributados. Até mesmo a esquerda como um todo não dizia mais isso. A pauta da esquerda, ela ganha, né, uma dimensão do ponto de vista de radicalidade, exatamente porque ela está dizendo, são 141 mil ricos, né, o andar de cima não paga imposto. Então, isso fortalece a nossa pauta. Então, assim, a agenda do movimento negro, ela faz uma mudança substantiva no Brasil. Ela fez uma mudança grande no movimento sindical, ela alterou as pautas dos partidos políticos, ela alterou a escola. Fomos nós que fizemos com que a democratização das universidades pudesse ser verdade, né? Ser uma verdade. Quer dizer, hoje você consegue enxergar a nossa Universidade Federal de Santa Catarina e dizer que ali tem a população negra de Santa Catarina também, e do Brasil, né, por ali se movimentando. Na UDESC, que está querendo acabar agora, né, que vale a pena já um registro de protestos. Sim. Você imagina a conquista de 20 e poucos anos que nós consolidamos como uma das melhores políticas na educação. O Estado de Santa Catarina quer acabar, né? Uma das grandes conquistas que a gente tem para a educação. Ela não é uma conquista somente para o movimento negro Sim. ou para a população negra. Por quê? Porque ela traz a educação pública, né, para dentro da universidade. Então, assim, o movimento negro, como diz a nossa querida ministra, mas uma das maiores intelectuais que nós temos no Brasil, que é a nossa Nilma a Gomes, que diz o seguinte: o movimento negro educa, né? E nós, eu acho que ajudamos em muito a educar a sociedade brasileira, mas, sobretudo, nós ajudamos a educar os movimentos sociais, os sindicatos. E os sinergias bancários, para ficar nesses dois, porque a educação também foi muito forte, assim, trazer em todos esses sindicatos, eles foram reeducados também pelo movimento negro em Santa Catarina, né? Eu lembro que a gente discutia o sindicato cidadão, o sindicato cidadania, o sindicato não, a pauta não esgota, né, na campanha salarial, a pauta não é só econômica, a pauta não é só reivindicando a questões corporativas, isso tudo era o grito nosso. Uhum. Esse grito ecoou, né? Então, Santa Catarina tem uma contribuição para o movimento sindical brasileiro imenso, muito grande, como tem na educação, né, como tem na discussão quilombola. Então, eu diria que está bem. Isso tudo tem muito da energia do Vicente, isso tem muito da energia do movimento negro, da nossa crença e certeza de que um estado que há 30, 40 anos atrás você ia a São Paulo, Rio de Janeiro, e se perguntava se tinha negro em Santa Catarina. Tem negro em Santa Catarina? Bom, hoje a gente tem 15, agora a gente já tem 22% e tal. Então, a Santa Catarina também está no cenário da discussão racial, né? Então, acho que a gente traz a memória do Vicente e consegue contar uma história de luta, mas também consegue contar as conquistas, né? Que não são poucas, né? E assim a gente segue. Muito obrigada. Então tá, muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui que a gente está encerrando o nosso programa. Assim, eu já estava com outras perguntas, inclusive, para fazer, mas pelo adiantado que a gente está, né? Uhum. eh, Queria fazer um convite para vocês, né? Para vocês também repassarem aí para os seus amigos, colegas, tudo que é o concurso do Conto e Poesia, que é um concurso já histórico no Sinergia, né? Acho que faz É a mais de 30, 11ª edição. é a 11ª edição do concurso Conto e Poesia. Já existe, acho que faz uns 30 30 anos. anos, mais ou menos, né? A gente está recebendo inscrições, né? Quem quiser enviar seu conto, sua poesia para participar do concurso, está convidado. Eu espero que vocês mandem os Estamos seus. nessa, estamos É, nessa. e logo ano que vem, no início do ano, a gente vai fazer então a seleção
do material que foi enviado para a publicação de um livro, e esse livro vai ser encaminhado aí para as bibliotecas públicas do estado de Santa Catarina. Que bom. Eu só queria complementar uma questão que eu queria colocar e acabei não Tudo bem? conseguindo, me perdi ali um Não, eu já ia pouco. pedir as tuas considerações finais. Era que é de dizer que se os fascistas, né, essa política toda retrógrada que ressurge e ela se coloca dentro, ela institucionaliza o racismo estrutural, ela institucionaliza o racismo estrutural. Por outro lado, ela também faz com que os movimentos sociais, os movimentos sindicais, que os movimentos retomem, recriem cada vez mais o seu processo de resistência. Porque não é à toa que nós temos todos os processos que o Nogueira colocou, as cotas na universidade, as políticas que vêm de construção, elas não surgem do nada. Elas surgem porque, ao passo em que há uma repressão e uma institucionalização do racismo estrutural que a gente combate cotidianamente, o processo de resistência dos movimentos negros, ele também se recria e o bom do processo do movimento negro é que ele se recria com políticas sociais. Ele não se recria apenas com as políticas para o movimento negro. Esse é um debate que foi bastante produzido e bastante contundente na última conferência de igualdade racial que aconteceu agora do dia 15 a 19, do dia 15 a 19 de setembro desse ano, aconteceu em Brasília, depois de 7 anos de ausência das conferências para discutir pautas e direitos da população, conseguimos retomar o processo de debate onde o movimento negro parou lá atrás e que vem hoje se reconstruindo e pensando em novas pautas, né? E por isso que eu vou também colocar que eu acho que é muito importante que a população saiba que é a PEC 27. Quando a PEC 27, que é a PEC que traz o fundo que nós queríamos lá no Estatuto de Igualdade Racial. Em Então, a 2010. PEC 27 também não, ela nasce, mas ela também não é de agora. Em 2010, quando a gente discutia o Estatuto da Igualdade Racial, a gente já discutia que ele só seria profícuo se ele tivesse um fundo para que pudesse desenvolver as políticas de igualdade racial no Brasil. Então, a PEC 27 está institucionalizada, está criada, a comissão já está instituída, a comissão já está trabalhando, tem como presidente a nossa queridíssima Benedita da Silva, vice-presidente o Orlando, o ex-ministro de Esportes. Então, essa ação da PEC 27 é uma ação nossa, é uma ação da luta e da resistência do movimento negro contra todos os fascistas, contra os racistas, os machistas, os retrógrados, os antidemocráticos, porque nós só acreditamos que o Brasil pode ser plural se a gente considerar a nossa diversidade e o desenvolvimento de diversidade que nós temos. Daí isso que eu gostaria de deixar ratificado, que a luta continua, porque o Fechamos com uma nosso boa processo de resistência é grande. Obrigada, fechamos com uma boa notícia aí, tomara que a PEC vá adiante e possa ser aprovada. Então, agradecemos muito a presença de vocês, nossa, aprendi demais e eu tenho certeza que todo mundo que assistiu o programa vai aprender muito também. Eu fiquei com questões ainda. Eu acho que a gente tem que fazer outros programas. Temos que continuar, com certeza. Talvez um grande vai ser justamente isso que a banda terminou. A PEC 27 e o fundo de reparação que está projetado para 20 bilhões, já iniciamos, e certamente isso vai repercutir nas políticas públicas no seu conjunto. Talvez valesse a pena a gente fazer Sim, discutindo o fundo de reparação. A gente acho pode legal. fazer um especial sobre Uhum. isso, com certeza. Certeza. Mas, então, mais uma vez, obrigada demais Obrigado. Obrigada mesmo. também E esse pelo foi o convite. nosso programa Senso Crítico, o programa que não tem medo do debate.